bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula 38 do módulo, na qual teremos revisão e avaliação. Então vamos começar. Então, nono ano, nesta aula de revisão, começaremos retomando aí conceitos para que nós possamos reorganizar aí o nosso entendimento sobre o período composto. Então, olhem só, recapitulando, estamos dentro do estudo do período, correto? Que serão as frases, não é? Aqueles enunciados maiores. Em especial, estamos abordando o período que é composto, justamente aquele que tem pelo menos duas orações, né? Então, 2, 3, 4, enfim, será sempre período composto. Como é que eu sei que o período é composto? Eu conto, né? Quantas formas verbais eu tenho ali, desde a minha inicial maiúscula até a pontuação, né? Ali que pode ser ponto seguido, ponto final, pode ser uma interrogação, uma exclamação, enfim. Então, nesse espaço textual, eu observo quantas formas verbais nós temos. Se eu tiver duas formas verbais ou mais que isso, o meu período é composto, correto? E aí, no universo do período composto, observamos que existem duas formas de relação entre as orações. Existe a relação por coordenação, na qual as orações são independentes do ponto de vista da sua estrutura, da sua formação. É o que nós chamamos de independência sintática. E existe a relação por subordinação, que é aquela em que há uma dependência sintática. Basicamente, nós temos uma oração principal, e essa oração principal, ao observarmos, ali meio que falta uma função sintática, e essa função sintática é exercida por uma outra oração, que é a oração subordinada, ok? Para esta revisão, nós vamos então abordar especificamente as orações subordinadas do tipo adverbiais. E elas são do tipo adverbiais por quê? Porque elas exercem justamente a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. E quanto a isso, lembrem sempre, né? Que se ela exerce a função de adjunto adverbial, ela traz aí na sua significação um efeito de sentido de alguma circunstância, que pode ser de modo, de tempo, lugar, enfim. São ao todo 9 tipos de orações adverbiais e nós vamos revisá-las, ok? E aí, nesse sentido, vamos retomar o texto que foi usado para trabalhar estas orações ao longo do nosso módulo da segunda unidade. Então, olhem só, vamos lá. Direitos das crianças e dos adolescentes. O que são? A vida como fenômeno possui inevitavelmente um começo. Para nós, humanos, esse período inicial é chamado de infância e logo após, de adolescência. Dessa forma, todos os seres humanos que existem ou já existiram obrigatoriamente foram crianças em um determinado momento. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta que elas virão a ser. Ou seja, a forma como as crianças são tratadas e vivem possui um efeito direto em como a sociedade se comporta e progride em seus mais diversos âmbitos. Dessa forma, destaca-se a necessidade da proteção das crianças e dos adolescentes para que tenham plena capacidade de se desenvolverem individualmente e coletivamente, tendo a sua dignidade e seus direitos humanos respeitados. Então, sobre esse texto, a partir dele, nós destacamos um período, ok? Então, vamos revê-lo. Olhem só, temos aí, vamos retomar este período, e é um período composto. Por favor, vamos ao nosso exemplo. Pode avançar, por favor? Isto. Então, olhem só.
Quando nós temos este período aí, verificamos aí, isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. Isto é um período composto, sim, porque eu tenho duas formas verbais, portanto, duas orações, né? Inclusive, visualmente, nós já definimos por cor, né? Em azul, isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano. Temos a primeira oração, que será a nossa oração principal. Ela não é iniciada por conectivo, ok? E em vermelho temos, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a vida adulta. Aí está a nossa oração subordinada. Notem que ela é iniciada por uma locução conjuntiva, que é o nosso conectivo. Então, isso é uma marca de início da oração subordinada, ok? No caso em específico, se nós observarmos a relação de sentido, observaremos que a minha oração subordinada, ela acrescenta, ela indica a circunstância de causa em relação à situação expressa na oração principal, não é? Então, ela é uma oração que exerce função de adjunto adverbial, de causa, da minha oração principal, ok? Portanto, é uma oração subordinada adverbial, não é? Então, fiquemos com essas dicas, essas marcas textuais bem claras na nossa mente, né? A questão de que a oração principal não tem um conectivo que a inicia, a oração subordinada inicia por um conectivo, ok? E, em especial, as orações subordinadas adverbiais, elas vão trazer um efeito de sentido de circunstância. E esse conectivo que inicia me ajuda justamente a ter uma pista do qual sentido que essa oração subordinada vai trazer, qual circunstância, né? Então, visto que, em geral, é um conectivo que vai ajudar a introduzir essa ideia de causa, tá? Então, a oração vai se chamar, além de subordinada adverbial, vai ser também causal, correto? Bom, avançando, vamos retomar o conceito do que é uma oração subordinada adverbial. É justamente a oração que tem a função dos adjuntos adverbiais, isto é, exprimem circunstâncias de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, né? Então, e outras, né, etc., outras circunstâncias. E aí, vamos conceitualmente agora rever a oração subordinada adverbial causal. No caso da nossa cartela, por favor. A cartela mostra causal, está no plural, mas é a causal, certo? E o que essa oração subordinada faz em relação à principal? A gente já comentou, mas vamos aqui formalizar, né? Elas expressam a causa para algo que foi expresso na oração principal, tem acontecido, né? Então, na minha oração principal tem um fato, uma situação ocorrida, e a oração subordinada vai trazer a causa para que esse fato tenha acontecido, né? Então, essa relação fica evidente para nós fazemos aí justamente essa relação de sentido, essa construção. E o exemplo que nós explorávamos há pouco é justamente esse exemplo de oração subordinada adverbial causal, tá? E aí, fica na memória bem claro o conectivo que nós temos. Ele é 1, 2, que eu posso utilizar para introduzir esta ideia de causa, tá bom? A causa de algo. Usa o visto que vai te ajudar a construir uma oração, uma frase com esse sentido, ok? Nós temos outro exemplo. Vamos a ele, na nossa TV interativa. Olhem só. Como ele estava irritado, ninguém o questionou. Então, olhem só. Temos duas orações, sim. Estava é a primeira oração. Questionou, né? Aqui a segunda oração, as formas verbais das duas orações, no caso, né? Nota que ninguém o questionou será a minha oração principal. Por quê? Porque ela não tem conectivo, não tem conjunção ou locução conjuntiva iniciando. Então, é a minha oração principal. E a minha oração subordinada eu identifico justamente aqui pela minha conjunção como. Então, eu já sei que ela é a minha oração subordinada. Nota-se o seguinte, que como ele estava irritado, é justamente a causa
para que ninguém tenha questionado essa pessoa, correto? Então, é a circunstância de causa. Então, se há uma oração que traz circunstância, ela é adverbial. E no caso aqui, causal, né? Você tanto pode usar esse nome causal, como você pode dizer de causa, né? As duas formas, as duas construções são adequadas. E aí, além do como e além do visto que, existem outras formas por meio das quais a gente pode justamente introduzir essa ideia de causa, iniciar essa ideia de causa nas nossas orações. São esses conectivos que aqui estão, essas conjunções. Porque, pois, como, por isso que, uma vez que, já que, visto que e porquanto, né? Então, com esses conectivos, nós temos aí como iniciar, né, ideias, introduzir orações num período composto que vão ter a ideia, né, o sentido de causa. E aí eu sempre gosto de chamar a atenção para o conectivo como. Conectivo como ele consegue expressar outros sentidos também, ser utilizado para introduzir comparação, por exemplo. Então, a dica, se você ficar com dúvida, né, é substituir por outros aqui conectivos de causa. Por exemplo, aqui no nosso exemplo que a gente acabou de ver, né, a gente utilizou o como. Mas vamos trocar aqui por já que e ver se fica bem? Olhem só, já que ele estava irritado, ninguém o questionou. Nota, então, que o sentido de causa ficou preservado. Então, de fato, este como, daquele meu exemplo anterior, é um como de causa, ok? Dito isso, já que revimos as orações causais, vamos avançar agora e relembrar as comparativas. Olhem só. Então, gente, as comparativas, como o próprio nome já nos mostra, né, vai ser uma oração subordinada que vai promover uma comparação, né? Então, e como é que essa relação se dá? Ora, na oração principal eu tenho um elemento da comparação e na oração subordinada eu vou ter o outro elemento da comparação, né? Eu preciso de pelo menos dois elementos, duas situações para que a minha comparação possa ocorrer, correto? E aí, na relação, para relacionar estas duas orações e, de fato, construir a ideia de comparação, eu vou pedir ajuda aí, eu vou utilizar os meus conectivos, as minhas conjunções, locuções conjuntivas, ok? Então, ao nosso exemplo, vamos lá? Minha colega estava apreensiva para a reunião tanto quanto eu estava. Nota que, novamente, utilizamos aí o recurso da cor. A oração principal é minha colega estava apreensiva para a reunião, a oração em azul, e em vermelho a minha oração subordinada, tanto quanto eu estava. Em geral, na fala, o verbo da segunda oração, da oração subordinada, acaba sendo suprimido. Mas aqui nós fizemos questão de deixá-lo escrito para que vocês visualizem. Na fala ele é suprimido, mas não quer dizer que ele não exista. Apenas a gente não repete porque acaba ficando um pouco redundante. Mas aqui nós fizemos questão de mantê-lo para que vocês visualizem que de fato é um período composto. Então, minha colega estava apreensiva para a reunião tanto quanto eu estava, tá? Nota que há aí justamente a comparação entre o termo, né, o elemento colega e o elemento eu. Então, dois elementos em comparação aí, no caso, em relação à apreensão para uma reunião importante, assim por diante. Então, está estabelecida aí a relação de comparação. E o que ajuda nessa construção dessa ideia? Justamente a locução conjuntiva tanto quanto, né? E aí, percebam, por meio desse tanto quanto, eu consigo introduzir essa oração que indica a circunstância de comparação. Portanto, é a minha oração subordinada adverbial comparativa. E aí, vamos a outros exemplos. Olhem aí. Assim como o corpo precisa de exercícios, o cérebro precisa de leituras. Vamos na nota TV interativa. Vamos notar o seguinte. Observem só. Novamente, tenho duas orações aqui. Com certeza, a primeira oração, assim como o corpo precisa de exercícios, o cérebro precisa de leituras. Nota, portanto, que eu tenho duas formas verbais, duas orações. A minha oração principal será a segunda, né? O cérebro precisa de leituras, já que ela não se inicia por conectivo.
E a segunda inicia por conectivo, que é justamente a locução assim como. Nota aí o como, mas ele está aqui numa locução. Mas eu também poderia simplesmente dizer o cérebro precisa de leituras como o corpo precisa de exercícios. E aí eu teria aquela questão do como, né? O como agora há pouco era a causa, aqui ele é a comparação. Mas, de novo, olha o contexto, né? Então, temos sempre que ficar atento à situação, correto? E aí, novamente, assim como a gente já percebeu que há aí a comparação entre o elemento que é o corpo, que está aqui na minha oração subordinada, e o cérebro, que está na minha oração principal. Então, de fato, a minha oração subordinada vai ser uma adverbial comparativa, justamente pelas suas características. E além da construção assim como, né, que a gente está vendo aqui neste exemplo, temos outras formas de introduzir a ideia de comparação. Por exemplo, eu posso usar as seguintes construções: mais, menos, menor, maior, pior, melhor. Uma dessas palavras que vai ser seguido da construção de que ou do que. É como se eu dissesse: minha mãe é maior que minha tia, correto? Né? Então, é esse tipo de construção. Eu também poderia usar qual depois de tal, né? Então, ela está feliz tal qual um pássaro também está, né? Livre, tal qual o pássaro, né? Então, é esse tipo de construção. Assim como quanto depois de tanto. Aí, de novo, olha aqui o como. Como, assim como se, bem como e que nem. E aí, de novo, a dica. Na dúvida se aquele como está expressando comparação ou causa, faz aquela troca, né? Escolhe ali um conectivo de causa, substitui, ou um conectivo de comparação e substitui, e assim você vai tirar essa dúvida se de fato é a comparação. Mas a própria construção do contexto que a gente tem, você vai acabar percebendo se ali é uma expressão de causa ou uma comparação entre dois elementos, correto? Agora, vamos avançar e vamos rever aí as adverbiais concessivas. E as adverbiais concessivas, elas exprimem um fato que se concede, que se admite em oposição ao da oração principal. Então, basicamente, a gente tem algo que está dito, afirmado na oração principal, e a subordinada concessiva vai trazer algo que, de certa forma, contrasta, está contrária àquela minha oração principal, tá? Mas é importante que nessa relação aqui da concessiva, é o fato da oração principal que vai se impor, que vai ser predominante na situação. Então, olha o nosso exemplo aí. Embora muitas crianças sejam negligenciadas, toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas, né? Então, temos aqui que a minha oração principal é a que está em azul. Toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Volta aqui é uma oração que não inicia por conectivo, ela é a minha oração principal. A minha oração subordinada será: embora muitas crianças sejam negligenciadas. Observem aí o conectivo embora, iniciando a oração. Então, sim, esta é a minha subordinada, a oração em vermelho. Agora, observa aqui, lembra da ideia da concessão? O fato que está posto na oração principal, ele é predominante. Toda a sociedade é responsável pelos cuidados com elas. Com elas quem? As crianças, né? E em relação a esse fato que está posto, temos aquilo que acaba contrastando, né? Que é o fato de que muitas crianças são negligenciadas, né? E aí, olha só a relação de concessão acontecendo. Quando eu digo, embora, sim, existam crianças que são negligenciadas, isso não é maior e não pode ser mais forte que o fato da oração principal, que é de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Então, é assim que se dá a relação de concessão. Então, sim, a minha oração subordinada traz aqui uma circunstância de concessão em relação à minha oração principal, ok? Além do embora, eu tenho outras formas de introduzir a ideia de concessão e a gente vai observar uma delas no nosso exemplo. Vamos lá, TV interativa,
Olhem só, por mais que ela se sinta desconfortável, precisará fazer a apresentação em público. Então, novamente, isto aqui é um período composto. Temos a primeira oração, que é por mais que ela se sinta desconfortável, e a segunda oração, precisará fazer a apresentação em público. A segunda oração é que é a minha oração principal, tá? Não inicia por conectivo. E a minha oração subordinada vai ser a primeira, que por mais que ela se sinta confortável. Essa aqui é a minha oração subordinada. E aí, de novo, observa a relação de concessão, né? Temos aqui, qual que é o fato predominante? É o fato da oração principal. Ela vai precisar fazer a apresentação em público. E o que se admite, o que contrasta, é que ela pode se sentir desconfortável. Mas nota que o fato da oração subordinada não prevalece sobre o fato da oração principal. Então, isso aqui é a concessão, tá? Então, observada essa relação, a gente vê, então, que a adverbial aqui, né, a subordinada adverbial, ela é concessiva, ok? E, para além do embora, para além do mais que, como é que eu posso iniciar a minha ideia de concessão? Como é que eu posso introduzir essa ideia de concessão? Com as seguintes conjunções ou locuções conjuntivas. Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, né? E aí, percebam que a gente vai se apropriando dessas construções, destas conjunções, justamente para que nós possamos ampliar o nosso vocabulário, compreender o que essas palavrinhas significam e também utilizá-las, né, com um sentido adequado, ok? E para finalizar este momento, nós temos o quarto tipo de oração subordinada adverbial, que é a conformativa, né? E o que a oração conformativa, essa subordinada conformativa, faz em relação à minha oração principal em termos de sentido? Ora, são orações que vão exprimir a regra, o acordo a partir do qual algo informado na oração principal aconteceu. Basicamente, é aquela coisa, né? Você faz o bolo segundo o que diz a receita, né? Você saiu mais cedo conforme ordem do seu pai ou da sua mãe. Enfim, perceba que é algo que acontece a partir de um acordo de uma regra que está estabelecido em outro lugar, foi dado por uma outra pessoa, certo? Vamos ao nosso exemplo, então, para entendermos melhor essa questão da conformidade, correto? Segundo afirmam vários documentos nacionais e internacionais, a sociedade deve resguardar os direitos das crianças e adolescentes. Nota que isso aqui é um período composto. Em azul está a minha oração principal, porque não é iniciada por conectivo. A sociedade deve resguardar os direitos das crianças e adolescentes. E em vermelho, a minha oração principal. Segundo afirmam... subordinado. Segundo afirmam vários documentos nacionais e internacionais. Então, nota que a subordinada conformativa, ela traz justamente o modelo, a regra, né, daquilo que é afirmado na oração principal. Eu só afirmo o que está na minha oração principal a partir do que está exposto na minha oração subordinada conformativa, né? Então, nota aí o conectivo. Segundo, né? Segundo fulano falou, segundo ordem de alguém. No caso aqui é segundo, afirmam os documentos nacionais e internacionais. Vamos a outro exemplo? Olhem só. As atitudes foram tomadas conforme foi solicitado pela Associação de Moradores. Isto aqui é um período composto? Sim. A primeira oração, as atitudes foram tomadas conforme foi solicitado pela Associação de Moradores. A minha oração principal, neste caso aqui, é a primeira, que é aquela que não está iniciando por conectivo. A minha segunda oração é a subordinada. Inicia pelo conectivo conforme, né? E nota que a minha subordinada adverbial aqui, ela está justamente trazendo a conformidade. Aquilo que aconteceu na oração principal, que foi a tomada de atitude, só aconteceu a partir de, não é? Conforme uma solicitação que foi feita pelos moradores e que está expressa aqui na minha oração subordinada. Então, de fato, ela é uma adverbial
conformativa, certo, pessoal? E aí, vamos notar que eu posso introduzir a ideia de conformidade utilizando os seguintes conectivos: conforme, segundo, como. Olha o como aí novamente, mas aí a dica permanece aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar, né? Eu vou trocar. Ah, apareceu como? Troca ele por conforme, por segundo, para saber se é conformativo, né? É a questão da ampliação vocabular. Volta ainda ao quadro, por favor, que eu não terminei a leitura das minhas conjunções, né? Como consoante, de acordo com, também serão conjunções ou locuções conjuntivas que me ajudam nesse processo de introduzir a ideia de conformidade. Ok, pessoal? Então, assim a gente encerra este momento de revisão.